Você já deve ter ouvido falar sobre o que é catalisadores, não é? Ou não? Bom, hoje vamos tirar essa dúvida para você. Vamos falar sobre o que é um catalisador, qual a definição da química e alguns exemplos básicos para explicar o que é um catalisador. Além disso, vamos falar sobre dois catalisadores que estão na vida dos seres humanos e que são muito importantes. Então roda a vinheta e vamos para o vídeo. Bom, você já deve ter ouvido falar na escola, né, com seus grandes professores de química, que catalisadores são aquilo, né, que reagem para acelerar a velocidade da reação. Você deve ter visto vários gráficos, você deve ter visto várias coisas, mas nunca viu de fato o que é de verdade um catalisador. Segundo a definição da química, catalisadores são substâncias, metais ou enzimas que auxiliam em uma reação química. Por exemplo, alterando a velocidade de uma reação que, se fosse acontecer de forma natural, demoraria horas, meses e até anos. Além dessa definição da química, sabemos que existem dois tipos de estudos da catálise, que é o estudo dos catalisadores, que é a catálise heterogênea e a catálise homogênea. O que são cada uma delas e qual a diferença? A definição da catálise heterogênea é o seguinte: o catalisador e o reagente, né, você vai utilizar ali para acontecer essa reação, eles estão em estados físicos diferentes. Por exemplo, você tem ali o catalisador no estado sólido e tem ali o reagente no estado líquido ou gasoso. Então esse é um dos exemplos que ocorre. Na catálise homogênea, os dois, catalisador e o reagente, eles estão no mesmo estado físico. Então, líquido, líquido, gasoso, gasoso. Sólido e sólido não é possível, porque assim não conseguiria ter reação. Então, normalmente é muito difícil de ter sólido, sólido. Agora, um exemplo muito prático para que você consiga entender de fato o que um catalisador faz. Pense comigo, você quer pegar um objeto em cima do seu guarda-roupa. Só que o guarda-roupa é muito maior do que você. Para você conseguir alcançar aquele objeto, você vai precisar de uma força muito maior. Você vai precisar de um tempo muito maior se você fosse sem o auxílio de algo. Mas aí surge o grande catalisador, que seria uma cadeira, que seria uma escada, e auxilia você até você chegar lá. E aí você diminui o tempo, né, de conseguir alcançar esse objeto e assim conseguir o produto que você deseja final. E claro, o catalisador ele foi utilizado e volta no final no mesmo estado. Bom, beleza, então a partir desses exemplos, agora a gente vai falar sobre os dois catalisadores que estão na vida dos seres humanos, que são muito importantes. O primeiro catalisador, e muito importante e muito conhecido, são os catalisadores automotivos. Os catalisadores automotivos normalmente estão nos carros, nas motos, ônibus e tantos outros automotivos. Sua função é pegar aqueles gases produzidos a partir do combustível e vai transformar esses gases que eram poluentes em menos nocivos. Por exemplo, os gases que são produzidos por esses combustíveis que são poluentes é o monóxido de carbono, CO, é o monóxido de nitrogênio, NO, e o dióxido de nitrogênio, NO2, que são essas substâncias aqui do meu lado. E aí o catalisador ele vai servir para converter esses gases em gases menos poluentes, que seriam o nitrogênio, dióxido de carbono, que é o CO2, o oxigênio, a água no estado de vapor e o hidrogênio. Então essas substâncias são convertidas a partir do catalisador e aí sim diminui a poluição do ar atmosférico. Então isso é um ganho grande para o meio ambiente e claro também para os seres humanos que estão ali inalando aquela substância. O que são os catalisadores ali nos carros? Normalmente são metais, por exemplo, como platina, paládio, ródio, molibdênio e tantos outros. Então eles são os responsáveis por converter essas moléculas. E claro, se você quer um vídeo explicativo sabendo qual é o mecanismo que cada catalisador utiliza, é só deixar aqui nos comentários. O segundo catalisador
que nós trouxemos para vocês são os catalisadores biológicos. O que seria isso, professor Tarcísio? O que seria um catalisador biológico? Catalisadores biológicos normalmente são chamados de enzimas. E a grande ciência que estuda essas enzimas é a biocatálise. Mas, professor, o que é uma enzima? Enzima normalmente é uma macromolécula, né, que está ali ligada com os aminoácidos de uma forma de ligações peptídicas, e ela contém um sítio ativo, que é nesse local específico da enzima que vem o substrato, que normalmente é um substrato natural dessas enzimas, liga no seu sítio ativo e aí desencadeia a reação. Bom, um exemplo prático e que está na vida de todos os seres humanos é as enzimas que contém no nosso processo digestivo, ou seja, no nosso estômago. O nosso estômago contém uma substância chamada HCl, ou ácido clorídrico, e lá ele auxilia, né, aos alimentos que nós ingerimos que faça a digestão. Contudo, essa não é a única função do HCl. Além de ajudar na digestão, ele ativa, por ter um pH baixo, né, um pH ácido, ele ativa algumas enzimas chamadas de pepsinas, que auxiliam na hidrólise, ou seja, na quebra de ligações peptídicas de proteínas que nós ingerimos dos alimentos, e aí facilitando a digestão desses nutrientes. Além disso, existem milhares de enzimas no nosso corpo e que desencadeiam diversas atividades e que são importantes para a nossa vida. Assim, se você quiser um vídeo específico sobre as enzimas, também deixa aí nos comentários. Com isso, a indústria biotecnológica compreendeu a importância das enzimas, qual o papel dela e qual a importância para diversos processos industriais. Isso trazendo benefícios econômicos e, claro, também de obtenção de produtos que demorariam vários meses e anos para se obter. Com isso, vemos que existe um esforço gigantesco, tanto da indústria quanto da comunidade científica, em compreender como as enzimas, como os catalisadores funcionam. Então, assim, convido você a pesquisar, a ler sobre catalisadores, TCCs, artigos científicos, teses, dissertações e tantas outras meios científicos, né, para compreender a função de cada catalisador, o que cada catalisador faz uma determinada situação. E aí, pessoal, gostaram do nosso vídeo? Esperamos que sim. Aqui compartilhamos muita informação que agrega ao seu cotidiano. Assim, se você gosta de conteúdo científico que está envolvido com o seu dia a dia, já peço que você se inscreva nesse canal, ative o sininho e fique por dentro sempre de tudo que nós postamos aqui. Além disso, deixa aquele like para nos ajudar e nos incentivar aqui no nosso canal a continuar produzindo conteúdos para vocês. Então, assim, esperamos vocês no nosso próximo vídeo. Fui! Então, esperamos vocês até o